Boa noite a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro do nosso Esquenta Imersão IA. É isso aí, nosso grande evento vai acontecer agora no final de novembro, tá chegando 3 semaninhas aí para darmos o start nessa imersão em inteligência artificial. Vai ser um prazer também contar com a sua participação, tá? Lembrando que essas lives semanais que estão acontecendo toda quarta-feira até a data do evento, são gratuitas, então vocês podem vir aqui. E agora, com novidade, tem certificado de participação, tá bom? Então, se você estiver aqui com a gente no final, esteja ao vivo com a gente no final desta live. Assim que eu acabar de falar, eu vou compartilhar no chat o link para vocês poderem emitir o certificado de participação, tá bom? Ele só vale para emissão no final da live. Ele tem alguns minutos só de duração, porque é um link com token único. Então é exclusivo para quem está realmente aqui, ok? Eu vou dar mais informações no final para vocês, mas fica aí de olho no chat também, tá bom? Que eu vou mandar mais mensagens importantes para vocês lá. Então, assim, para começarmos a nossa noite de conhecimento, falando mais de inteligência artificial, quero chamar aqui a Cris Valente, uma das responsáveis pelo Imersão IA. Cris, boa noite. Oi, Wagner, boa noite, tudo bom? Tudo jóia, é um prazer estar aqui novamente com você, né, batendo um papo com mais um convidado especial aí. Quero deixar aberto aqui para você fazer aí dar a sua boa noite para a turma que está conosco. Oi, pessoal, boa noite. Sempre bom estar com vocês aqui. Vamos para mais uma live do Imersão IA. E para quem não me conhece, sou a Cristiana Valente. Atualmente eu estou na Fundação Getúlio Vargas, onde eu sou responsável por liderar o PMO da área de TI. E esse PMO a gente implantou há 3 anos atrás. O objetivo desse evento é a gente estar aqui falando de inteligência artificial, como é que o mercado está se posicionando hoje. E aí a gente tem um super especialista, né? Vamos chamar aí o Werther conosco, né, Wagner, nessa noite. Boa noite, Cris. Boa noite, Wagner. Boa noite, grande Werther. Boa noite. É um super prazer estar aqui com vocês. E será também um baita prazer estar na imersão IA no final de novembro. Certamente vai ser. Aliás, meus companheiros lá do evento são alto nível. Vai ser Só difícil. fera, Werther. Por minha Só boca, vocês conseguiram. Só fera, fera como você, né, cara? Sou aprendiz. Lá é complicado, né, Cris? Gente, IA, eu posso afirmar, somos todos aprendizes. Isso, é uma situação muito nova, né, Werther? Muito, muito recente, né? Que está sendo difundido ainda. Daqui um ano vai ter mudado completamente o cenário, pode ter certeza, né? Com a evolução que teve de quando foi lançado até agora, popularizado, não lançado, que lançado a gente sabe que já existe aí há muito tempo, né? Mas popularizado é recente, né? Foi pós-pandemia. Então agora as coisas começam a mudar de forma exponencial. E assim, ó, vou deixar vocês dois aqui batendo um papo, tá? No final eu vou voltar aqui com as perguntas dos participantes. Combinado? Combinadíssimo. Maravilha. Muito bom. Então, Werther, queria que você se apresentasse, falasse um pouco de você, das suas iniciativas hoje, sua posição, para o pessoal que não te conhece. Maravilha. Bom, meu nome é muito fácil, né? Werther Krause, bem brasileiro, né? Ainda trabalho na Dismo Campus. Imagina me apresentando nos lugares. Né? Werther da Dismo Campus enrola tudo. Bom, já trabalho, sou formado em engenharia mecânica, mas trabalhei com engenharia de software desde muito cedo, sempre trabalhando com tecnologias de ponta, e muito logo eu fui assumindo liderança em projetos. E mais para frente entrei mais na parte também de estratégia, de negócios, mas sempre envolvido com tecnologia. Em particular, até em inteligência artificial, eu fiz mestrado com ênfase em inteligência artificial, e depois também tirei algumas certificações em Data Science. Aí uma parte toda de
Até programação Python, um pouco, essa parte mais de hands-on, eu já mexi um pouco. Eu tenho bastante bagagem. Pai de 2 filhas, já grandinhas. Uma nem tanto. A mais velha é meio baixinha, mas a outra é mais... Que legal. Mas tenho uma boa história aí para contar. É muito bom, Werther. Sempre bom estar com novidade aqui, né, com a gente. E Werther também vai ter uma palestra super legal no nosso evento. E aí, Werther, dando aí foco e início à nossa conversa de hoje, e a gente está falando justamente desse momento, né, onde a inteligência artificial ela tem um peso grande das organizações. A gente fala de planejamento estratégico para 2025, quais são as iniciativas, né? E a gente vive esse momento, quem vive no mundo corporativo sabe o que eu estou falando. Então, a minha pergunta é a seguinte: como é que você acha que a inteligência artificial ela pode transformar o modelo de negócio das organizações? De diversas formas, mas hoje ainda, como a inteligência artificial, como o Val introduziu, ela já vem de longa data. E nos últimos, digamos, 20 anos, a inteligência artificial, principalmente mais para machine learning, identificação de padrões e vários sistemas de grande complexidade, esse já vem se desenvolvendo dentro desse período, apoiado muito por alguns recursos de tecnologia. A parte de volume de dados, Big Data, trouxe algoritmos mais sofisticados também para permitir que ensinar o software a identificar padrões. Então, isso vem sendo desenvolvido. Mas isso não aparece na grande mídia, como o Wagner comentou, essa popularização foi mais recente. Então, uma série de empresas, mesmo antes dessa explosão do IA generativo, já vem trabalhando fortemente com IA. Então, você observa que tem algumas empresas que já atuam. Um caso bem, nos últimos tempos, tem se divulgado bastante, do iFood, que a empresa se organizou muito em cima de inteligência artificial como um grande diferencial dela. Então, o negócio do iFood, que começou num conceito muito de delivery, ele vem sofisticando e cada vez mais com o apoio de IA. Então, eles dominaram o mercado. Hoje é muito complicado, mesmo a Uber não consegue competir com eles, exatamente porque o modelo de negócio deles, fortemente baseado em inteligência artificial, criou uma disruptura no mercado. E a concorrência tem muita dificuldade de acompanhar pelo grau de engajamento com IA que a organização tem. Então, quando você pega uma empresa como essa, que se transformou, isso levou alguns anos para acontecer, mas fez parte de uma estratégia da organização, e ela fez vários investimentos, fez aquisições, treinamentos, errou bastante, aprendeu bastante. Então, a empresa tinha cultura para acelerar esse tipo de desenvolvimento de novos modelos. A maioria das organizações não tem essa cultura, então o processo provavelmente será muito mais lento. É claro que ainda assim ela pode trabalhar com IA. Por exemplo, um operador de telecomunicações já trabalha com IA na identificação de comportamento de clientes, para verificar o que chama de churn, né? Cliente mudando de operadora, para identificação também de fraudes. Então, tanto o setor financeiro como o telecom, que trabalha com grande massa de indivíduos, para a área de fraude, já vem investindo há vários anos. Outra área que as empresas também têm investimento é na área de atendimento a cliente. Aí tem duas vertentes. Uma para realmente redução de custo, para atendimento automatizado por IA. Você reduz muito a necessidade de posto de trabalho, então você tem uma redução operacional interessante ali no ponto de vista da organização. E outra para melhoria mesmo desse atendimento à medida que vai sofisticando. E aí um ponto que a IA generativa... aí, por exemplo, quem já foi o cliente do Bradesco já teve certamente interação com a BIA, que é a Bradesco Inteligência Artificial. Quando a gente interage, por exemplo, com a Leroy Merlin, vai conhecer a LIA, que é a Leroy Inteligência Artificial. Então,
esses chatbots sofisticados, muitos deles baseados no Watson, eles já vêm de alguns anos. Só que a generativa, ela trouxe uma sofisticação dessa interação. E isso criou também algumas facilidades de melhorar o nível de atendimento ao cliente final. E aí tem outros elementos também que estão apoiando, que é a construção de agentes de apoio a esse atendimento. Então, você começa a aperfeiçoar cada vez mais e a personalizar o atendimento ao cliente. Então, fraude e atendimento ao cliente são duas áreas que IA vem crescendo. No iFood é mais amplo isso. Então, o modelo de negócio deles é baseado em IA. Então, transformou o modelo. Eu vejo isso, várias organizações caminhando um pouco nessa linha, mas isso não vai ocorrer da noite para o dia, vai levar tempo. Porque tem que trabalhar numa mudança cultural profunda. É muito bom. E, inclusive, né, você está trazendo assim, modelos bem tradicionais do mercado, né? A gente está falando aqui de experiência do cliente, com chatbot, com novas tecnologias, com uma série de questões que hoje o cliente ele percebe isso na ponta, né? A partir do momento que você tem uma IA generativa, como você mesmo falou, isso traz facilidade para o dia a dia do cliente, né? E aí eu te pergunto, Berta, o seguinte: as organizações sabem o que elas querem com o IA? Porque a gente fala muito de planejamento estratégico, de vamos fazer um planejamento para o ano que vem, vamos trabalhar com indicadores, KPIs, mas as organizações sabem de fato o que querem fazer? Eu diria que a gente sempre tem que ter um cuidado ao generalizar. Existem organizações como a iFood e várias outras sabem e estão investindo, e tem múltiplas outras que não, que ainda é algo novo. Aí é aquela visão clássica. Você tem o early adopters, que aí investem, aprendem, erram e avançam rápido. Tem os seguidores rápidos, que vêm um pouco na bagagem aí e tentam seguir. E tem os laggards, né, que a turma do final da cadeia. O que acontece é que esses early adopters, alguns definem uma boa estratégia e constroem soluções e avançam. Alguns não têm uma estratégia muito clara e saem fazendo. Ao caminhar dessa maneira, ela tem um grande potencial de fracasso e de frustração. Aí eles abandonam. E hoje, esse momento, quando a partir da divulgação de IA generativa, que todos nós passamos a ter acesso a IA, até comento um pouco mais sobre isso, mas à medida que criou esse hype do momento, as empresas começaram a querer trazer para o seu planejamento estratégico o tema de IA, mas ainda não sabem direito para onde ir. Qual é o objetivo? Porque uma das primeiras coisas que você tem que pensar é qual o problema que IA vai me ajudar a resolver? Que problema a organização tem que IA pode resolver? Então, isso, a partir daí, você tem que olhar que IA também é uma parte é uma ferramenta, uma parte pode ser um modelo operacional apoiado por IA. Então, tem vários elementos que não é tecnologia isolada que vai resolver. Você tem que pensar numa visão estratégica mais ampla. IA, fundamentalmente, precisa de governança de dados. Precisa de dados com qualidade, precisa de ter todo... E para você ter dados, você precisa construir uma organização orientada a dados. Historicamente, no Brasil, as organizações têm, até mais maduras, administram bem indicadores, os KPIs ou os BSCs, que na parte, quando está ligado no teu planejamento estratégico, administram bem esses números. Mas isso é uma parte estruturada dos dados, que isso já levou alguns anos, mas muitas empresas hoje já estão bem maduras nisso. Quando a gente fala de IA, é para tomada de decisão que não só restrita a números. Envolve comportamentos, identificação de padrões, erros passados, lições aprendidas, então é um conjunto mais amplo. Isso as organizações não têm. E aí complica. Ela não tem nem a cultura, quanto mais o dado per si, para ela poder avançar. Então, vai ser natural ter um avanço incremental. Por mais que a onda apareça como algo explosivo, uma tsunami, a gente não vai ver, na prática,
tantos resultados assim. Vai ver muito anúncio, mas não tão concreto. Anúncio que experimentou isso, experimentou aquilo, usou um departamento que já trabalhava com IA, aí a organização aproveita a onda e anuncia como uma solução que ela desenvolveu em IA, mas, na verdade, eles já trabalhavam com isso já há algum tempo. Tem um relatório da ESG, que é interessante na parte de IA. Eles mostram que a IA, que já vinha acontecendo, baseada em machine learning e tudo, ela cresceu puxada por IA generativa. Porque aí o tema ganhou visibilidade, e aí vários começaram a olhar e investir mais e dar mais atenção. E aí ganhou uma atração nesse sentido. E uma coisa que acho que a IA generativa trouxe é a IA, sistema de machine learning, aprendizagem de máquina, é uma IA tecnicamente sofisticada, baseada em estatísticas, então, difícil leitura e de aprendizado para a grande massa. A IA generativa é você escrever um texto, um prompt, e dali sai uma imagem, sai um texto, Então, um cidadão comum consegue interagir com a IA e produzir algo que ele dificilmente produziria sem ela. Tem imagem que você utiliza, que você gera, ou até texto, ata de reuniões, tudo você consegue automatizar com IA generativa, algo que ou era muito custoso ou até quase impossível. Mas tem imagens que a gera que, se pedissem para mim para eu produzir, nunca ia sair nem de perto. E hoje, em segundos, eu gero imagens maravilhosas, né? Sim, sim. E, Verta, você falou de dados, né? Governança de dados, que é também uma outra grande questão no momento. Quando a gente fala de IA, não tem como a gente não associar dados, né? Sim. E, assim, que tipos de dados, Werther, você julga aí que são importantes, necessários, para assegurar uma IA de qualidade? Acho que, na verdade, você não tem... depende do objetivo, da questão que você vai resolver. Se a gente está falando, por exemplo, de um projeto de engenharia, eu preciso ter dados históricos de projetos similares, não precisa ser idêntico, mas projetos similares, em que eu tenho a característica do projeto, eu tenho equipamentos, componentes similares, eu tenho os preços disso na minha base, eu tenho problemas ocorridos no passado, riscos que foram identificados em projetos anteriores, recursos utilizados que deram certo, não deram errado. Então, eu preciso ter todo o histórico de vários projetos para que eu consiga dar lista e padrões que vão me identificar. Por exemplo, eu estou com um projeto que ele está caminhando aparentemente bem, mas baseado em dados históricos, eu posso predizer que esse projeto vai ter oportunidades de gastar menos, porque eu vou poder, baseado em projetos anteriores, eu vou poder identificar que tem uma oportunidade num ponto que eu não preciso fazer e não gastar dinheiro, porque aquilo ali não é necessário. Outros projetos mostraram que não era necessário, era só uma abordagem inicial, mas que poderia ser evitada, então eu não preciso gastar. Ou até para antecipar um risco. Olha, aqui você vai ter... historicamente, aqui é um ponto, é um gargalo, por exemplo, uma obra de uma terraplanagem. Olha, um grande risco que eu tenho em fazer uma terraplanagem é que eu tenho que tirar a terra de um lugar para outro. Se de um lugar para outro eu passo por uma estrada ou uma avenida muito sobrecarregada na hora do rush, eu posso ter um problema de fluidez nessa extração. Então, eu tenho que antecipar isso e fazer uma reprogramação. Isso o IA pode apoiar nessa visão mais preditiva. Além de, obviamente, com um conjunto de um ferramental que permita eu gerar cronogramas mais rapidamente, gerar um mapa de riscos de forma mais extensa e também muito rápido. Então, cada função de IA, Só que para eu fazer isso, se eu pegar hoje um ChatGPT e eu der um comando, ele vai trazer todas essas informações, porque o ChatGPT ele é genérico, ele
pegou de toda a base da internet, então ele tem muita informação. Só que ele não será informação específica para o meu caso específico daquele cliente, ou daquele projeto. Aí, para isso, eu preciso ter esses dados, que são dados estruturados como custo dos equipamentos, descritivo dos materiais, dados não estruturados, como uma folha de especificação técnica de um equipamento, ou várias folhas. Então, eu preciso ter, para cada tipo de problema, um conjunto de dados que eu tenho que ter armazenados para poder usar. E são múltiplos. Então, para cada problema, são dados diferentes. E aí é importante que, mesmo que o ChatGPT me ajude, se eu não tenho esses dados específicos na minha base, ele vai trazer sempre informações gerais, que para um especialista não vão ajudar muito, porque ele já sabe a informação geral. O problema dele é recuperar a informação específica. Sim. Ele precisa. Aí a gente até, num trabalho para um cliente, quando a gente implementou uma das funcionalidades de IA para ele lá, que no caso foi para a gestão de lições aprendidas, um dos pontos fundamentais é alimentar com lições aprendidas reais deles, e não para usar do mercado. E isso vai ter diferença. É lógico. Não, e Werther, a gente está falando assim, né, tanto de IA, de dados, a gente também tem a equipe de infra associada, né, a todo esse movimento. E aí, assim, eu também observo que muitas das vezes, nem sempre as organizações têm uma infra preparada para receber, né, um projeto com inteligência artificial, muito por conta até do que você está trazendo, de lições aprendidas. Às vezes não tem o histórico de um projeto anterior que você possa tomar ali algumas premissas e fazer coisas melhores, né? E, em virtude disso, a gente acaba tendo, se esbarrando com barreiras, né? Vamos chamar assim, dentro dos projetos. E aí, assim, como é que você vê as organizações de uma maneira geral em relação à infraestrutura para aportar projetos de IA? De certa forma, a infraestrutura não é... boa parte das organizações, principalmente de médio e grande porte, já estão relativamente preparadas, principalmente aquelas que já evoluíram ou estão evoluindo para o ambiente na nuvem. Porque a IA, essencialmente, não é para ter dentro de casa, é para trabalhar na nuvem. Tanto pelo tipo de processamento, quanto pela realmente a capacidade de processamento. Você não vai ter, dificilmente uma empresa vai investir o que as empresas de tecnologia estão investindo para ter a capacidade dentro de casa. Então, a demanda por infra própria não é tão grande. É preciso você realmente estar estruturado para trabalhar na nuvem. E aí você explora bastante a nuvem, porque como o processamento é muito pesado, você deixa na nuvem rodando. E aí não precisa você se preocupar tanto. Isso, principalmente, quando a gente fala de processamento pesado, muitas vezes a gente está falando da parte de aprendizado. Na hora do uso mesmo, do dia a dia, não é tão pesado assim. Depende, obviamente, do caso, mas, em geral, não é tão pesado. Agora, para carregar, aí sim, aí o negócio o buraco é mais embaixo. Mas, normalmente, a infra não é o maior desafio. Tá? A cultura e a gestão, governança de dados, aí profissionais habilitados para trabalhar com dados, a cultura da organização, e esses são as principais barreiras no momento. Sim. Eu acho até que essa questão dos profissionais é bom se abordar, né? Porque quando a gente fala de recursos e projetos, quem vai trabalhar no projeto, os recursos não podem ter férias ao mesmo tempo. Nesse momento onde a gente faz ali o planejamento, né, para ver e escalar o time, vamos chamar assim, como é que a gente consegue ter o apoio da IA para gerir esses recursos, Werther, dentro dos projetos? Na verdade, aí você tem... Tipicamente, vai ter a função de alocação e gestão de recursos. Essa função você consegue usar, construir, na engenharia de prompts, né, você consegue construir comandos, digamos assim, ou demandas, de maneira que a trabalhe a seu favor. Esse nível de ação já não é aquela IA trivial que você
abre um Copilot da vida da Microsoft, um ChatGPT, um Gemini da Google, e você abre e sai usando direto. Não, aí você já vai precisar de uma estruturação melhor para ele poder olhar a tua base, ver as demandas, cruzando com os recursos que você tem, cruzando com padrões passados, e aí sim identificar a oportunidade de otimização. Aí já essa, para ser construída, você precisa ter o mínimo de pelo menos um engenheiro de dados, provavelmente um profissional especialista de gestão e alguém de governança também. E outro detalhe importante nesse projeto é alguém de segurança da informação, porque você tem que entender que informação está indo ali, de como e como protegê-la. Hoje, Copilot, mesmo o ChatGPT, no ambiente corporativo, você consegue bloquear acessos externos e também vazamentos. Então, hoje, você já está num grau de maturidade já mais avançado para proteger. A própria Microsoft vem lançando também recursos para você criar um ambiente de proteção aos seus dados. Então, a questão... Você vê que a coisa vai ficando muito... No ambiente corporativo, é diferente quando você está como usuário. Entrei, baixei o ChatGPT, o Midjourney e saí usando. Isso é uma coisa. No ambiente corporativo, o contexto é bem diferente. Aí, quando você vai... A gente puxando para a lógica de um planejamento estratégico. Eu quero planejar a minha organização para que ela abrace a inteligência artificial. Eu tenho que fazer, basicamente, um plano de gestão de mudança. Bom, primeiro, eu tenho que definir uma estratégia. Nessa estratégia, tem que estar embutido um plano de gestão de mudança, porque senão eu não vou conseguir construir uma prontidão da organização para o que vem aí pela frente. Perfeito. Onde eu tenho vários papéis que vão ter que se trabalhar de uma maneira coordenada, diferente do passado. E aí, metodologias... E tem muita coisa que ainda é imatura. Qual é a metodologia para se construir um projeto de IA? Tipicamente, é o ciclo de vida de um projeto de Big Data, de Analytics, é o mesmo ciclo para construir. E aí, o pessoal que já está trabalhando com isso tem um pouco mais desse conhecimento, mas o restante da organização tem a menor ideia. E mesmo a turma de TI, que não está envolvida nisso, imagina um ciclo de vida de engenharia de software, e o resto da organização menos ainda. Mesmo organizações que já estão mais maduras, ainda tem um desafio de entender qual é esse novo ciclo de vida, que não é totalmente, absolutamente diferente, mas é diferente. Então, tem que entender esse ciclo. Papéis novos, a governança de dados ganhou destaque, que antes governança de dados, se olhar no passado, quem que fazia esse papel? Era o analista de banco de dados. Né? Sim, sim. Ele que fazia isso, só que agora o governança de dados passou a ser um papel relativamente tático, estratégico, que precisa ter mais visão de negócios, entender mais, conversar muito mais, bom. fazer mais interações. Então, você cria uma cultura de trabalho diferente. Sim. Aí não adianta eu botar no plano estratégico, a minha meta principal é implantar IA, que muitas organizações fazem isso, agora tem que implantar IA. Da mesma forma que anos atrás, prioridade número 1, inovar. Inovar o quê? Para quê? Como? Exatamente. Hoje as empresas estão entrando na inovação de uma forma mais madura. IA vai ser um pouco na mesma linha, vai demorar um tempo. A gente está falando de uma questão de talentos. Já existe uma massa razoável de profissionais preparados, mas ela é aquém para a demanda deva trazer. Então, hoje, quer trabalhar com IA, além de botar realmente uma discussão um pouco mais profunda, seguramente vai precisar de consultoria externa para ajudar. Sim, muito bom. Mas tem que ter alguém dentro de casa. Você está falando as coisas e eu estou aqui pensando no dia a dia das organizações, no meu dia a dia, e tem tanta coisa que você está falando que se encaixa, né? E é a mais pura verdade. E assim, para a gente fechar a nossa conversa de hoje, Werther, eu quero falar da parte importante, que é relacionada a custos, né? A gente sempre, quando fala de 2025, os orçamentos já estão aí praticamente fechados, ou estão em fechamento. Como é que você acha que a IA ela pode favorecer as organizações? Com que soluções para a redução de custos?
efetivos? Você tem, aí tem que olhar um pouco aonde a IA pode ajudar, mas a IA também, para ajudar, tem investimento associado. Então, para ajudar, a turma de logística já vem investindo em IA há já algum tempo, e aí tende a aumentar, que é um pouco para identificar otimizações de rota, otimizações de consumo. Então, você começa a aplicar IA na parte de logística, por exemplo. Você vai poder aplicar na área de atendimento a clientes, também melhorando esse atendimento, aumentando a retenção de clientes. Outra área que até é interessante estudar um pouco o caso do iFood, uma das áreas que tiveram que investir muito foi fraude. Então, para algumas organizações que estão em crescimento muito exponencial, fraude é uma dor de cabeça danada. São milhões de reais que são perdidos ao mês. Então, é uma área também que ajuda substancialmente também. Agora, isso também vai demandar investimento. Então, a empresa vai ter que dosar qual o grau de prontidão dela vis-à-vis investimento. Não adianta eu pegar, vou alocar 10 milhões de reais de investimento em IA, uma empresa de um porte maior. Se ela está muito distante de IA, pode ser que esse dinheiro não tenha a eficácia esperada, porque eles vão ter muitos erros e acertos. Às vezes, compensa começar a ter uma visão mais ampla, mas começar menor, para entender o que é IA para o negócio da empresa e evoluir. E na medida que, nem no caso do iFood, eu acredito também que as empresas, mesmo que elas vão dominando a IA, elas vão crescer também em repensar seus modelos de negócio, mas isso não vai acontecer de imediato. Imediato é a IA sendo utilizada ainda em pontos específicos. Ela pode começar, até para ir criando a cultura, apoiar a produtividade individual, para geração de ata de reunião, geração de documentos. Então, você pode ter a IA apoiando, aí com o uso, por exemplo, de um Copilot no ambiente Microsoft, você começar a melhorar a sua produtividade de grupo, geração de PowerPoint. Então, você começa a ter alguns recursos que vão automatizando. Então, em várias das plataformas, SAP, Salesforce, ServiceNow, todas estão trazendo um recurso de IA embutido. Então, você vai começando a construir essa cultura, inicialmente com essas ações pontuais. A medida de efetividade dessas ações na organização é baixa. Só que ela vai pavimentando o futuro, onde aí sim as soluções vão ganhar escala de impacto grande. Se eu ficar querendo medir a miligrana lá do resultado de uma pessoa que gerou uma ata de reunião, ainda que ela tenha, em vez das 2 horas para produzir, tenha feito em 30 segundos, para a organização, as 2 horas e 30 segundos, você não consegue medir diferença nenhuma. Uhum. Porém, ela vai criando, na medida que isso vai ganhando escala, vai criando a cultura, vai preparando a empresa para uma cultura de transformação. Perfeito. E um ponto que eu, muitas vezes também eu advogo, que não é IA isolada, é IA de uma maneira integrada, com várias outras tecnologias e olhando também na perspectiva de gente, que é fundamental, preparar a gente, preparar essa prontidão e toda a parte de processo, quais processos eu posso atacar. Tem alguns processos que são claramente campeões, que vale a pena atacar. Não você tem que atacar para tudo, tem que começar alguns e aí eu vou construindo. Queria até ter um tempinho só para dar um exemplo interessante. Claro, pode, à vontade. Tem um conceito que é de gêmeo digital. Esse conceito surgiu da indústria, que é você ter um modelo, por exemplo, de um equipamento. Esse modelo digital do equipamento, tridimensional e tudo, ele é acoplado a sensores que estão no equipamento real, equipamento físico. Esse equipamento manda dados para esse gêmeo digital. E aí, em cima de algoritmos de IA, é analisado todo o comportamento do equipamento, identificando possíveis falhas, ou seja, antecipa manutenções para evitar falhas. Então, você tem todo um acompanhamento do equipamento. Isso é feito também, por exemplo, na aviação, os reatores, as turbinas do avião,
que estão rodando, também a indústria também tem trabalhado com isso. E aí, mais recentemente, quem está usando isso são o agronegócio. Você tem um gema digital de uma plantação de laranja, por exemplo, e você acompanha todo o ciclo de vida da planta, o que ela recebeu de chuva, de água, de fertilizante, de agrotóxico, de geadas, de granizos, de seca. E aí, com isso, o algoritmo permite antecipar a perspectiva de produção da planta. E aí ele vai, com isso, toda a tomada de decisão da empresa é baseada em dados muito concretos e não de achômetros e incertezas. Ele tem uma previsão, ainda que seja probabilística, mas muito interessante. Então, e hoje é que eu estou falando, coisa de Brasil, tá? Sim, o Brasil sim. hoje usa as colheitadeiras todas já em grande escala, sem operador, tudo autônomo, com GPS, conectado via internet, e numa central que faz toda a administração. Ele faz tanto o plantio quanto a colheita. Legal, hein? Operador. Então, isso já está se espalhando em grande escala. Sim. Para você ver, são os diversos usos da IA, né, Werther? Sempre bom. Olha, Werther, você tem aqui uma comunidade a seu favor, com certeza. E a vontade que a gente tem é a gente continuar falando aqui com você, porque você é um mundo corporativo, né? A vida como ela é, né, Werther? E isso é importante, porque às vezes a gente estuda tanta coisa, vê tanta coisa nos livros, tudo funciona, mas o dia a dia tem várias complexidades no meio do caminho. E vou chamar o Wagner, né, Wagner? Muito mais complexidade. Deve ter perguntas aí do pessoal, saber se alguém está com alguma curiosidade. A hora é essa, né, pessoal? De perguntar para o Werther, aproveitar que ele está aqui conosco. Wagner, cadê você? Maravilha, excelente. Estou aqui. Olha ele aí. Vamos lá. Não tem muitas perguntas não, mas nós vamos aqui, tem vários comentários. Tem a primeira pergunta que surgiu mais no início, que é deixa eu só confirmar aqui, da Luísa, que ela pergunta, um exemplo de IA seria o que tem no WhatsApp, certo? Não, o WhatsApp hoje já tem gente trabalhando com IA no WhatsApp, mas o WhatsApp em si não é IA, né? O WhatsApp é só uma central de comunicação. Ele per si só não é IA. Agora, tem gente já construindo chatbots em cima do WhatsApp. Aí sim, mas não o WhatsApp per si. Eu acho que ela está falando de uma funcionalidade que apareceu até no meu telefone aqui também, no próprio WhatsApp, apareceu para mim aqui, por exemplo, eu creio que é isso, se não for isso, você fala, tá, Luísa? Apareceu aqui em cima, aqui, pergunte a Meta IA ou pesquise. Então, se eu clicar aqui... sim, na verdade... um bate-papo com IA. E o símbolo até parece o do Copilot. Não, mas na verdade, de vez em quando isso até atrapalha um pouquinho, mas é isso mesmo. Na verdade, da mesma forma que no Bing do Microsoft, ou você usa o Bing, o search, né, dele, a pesquisa dele, ou o Copilot, aí é análogo. Então, você pode usar aquele momento para isso. Não é que o WhatsApp é IA, mas isso é uma funcionalidade de IA dentro do WhatsApp. Legal. O que a gente tem que saber também, né, gente, é o seguinte, quando a gente fala IA, se você estiver conversando com uma pessoa que é da área, IA não é o que a gente usa. O que a gente usa é a IA generativa, né? Que é a IA muito mais amplo do que isso, né, Werther? É mais amplo, é mais ou menos. Muita coisa que você usa é IA e você nem sabe. Quando você conversa com a Alexa da Amazon, aquilo é uma IA pura e não é generativo, porque foi criado até antes da IA generativa. Então, você usa muito IA sem saber. Quem é assinante de Netflix já é usuário de IA sem saber também. Né? Como é que Netflix determina... Aquele quadro lá de sugestões para você é baseado em IA, que ele chegou naquelas conclusões. E você está... Então, o consumo de IA, a gente já tem há algum tempo.
a tendência é crescer. Aí tem uma expressão que lançaram há algum tempo atrás, há pouco tempo atrás, né, depois da explosão de IA generativa, que é: você não será substituído por IA, mas será substituído por alguém que conhece IA. Isso é válido num tempo muito curto, porque rapidamente a IA vai cada vez entrar no nosso dia a dia, como Netflix, como Alexa, como o Siri da Apple, de tal maneira que não é isso que vai fazer a diferença, porque mesmo numa gestão de projetos, agora hoje eu consigo fazer um prompt suficiente para gerar um mapa de risco. Nós mesmo estamos implementando para clientes, você vai dar um clique e ele vai gerar um mapa de risco. Você não precisa montar o prompt, ele já vai estar lá. ServiceNow, SAP, Salesforce, a Navi, eles já vão trazer situações já meio que prontas. Ou então, já existe também uma que ele já tem uma espécie de um framework para você ir preenchendo caixinhas para montar o prompt. Então, aí você nem está escrevendo o prompt, você está passando informações, qual é o contexto, qual é o exemplo. Então, no final, você nem sabe como escrever prompt, mas você está escrevendo sem saber. Então, essa noção de que dominar IA vai ser o diferencial, sim, no início. Depois não. Aí o diferencial a gente ainda vai descobrir. Fala-se muito na questão comportamental. Em essência, o que eu imagino que realmente a diferença de qualquer profissional vai ser o lado comportamental, certamente, a resolução de problemas, porque o IA não vai resolver tudo, saber resolver problemas, eu acho que vai ser essencial, e entender que você tem múltiplas soluções que você vai ter que saber integrá-las. Aí um profissional que souber integrá-las, com ou sem IA, é que eu acho que ele vai ser o diferencial. E não aquele que vai dominar a IA. É claro, no primeiro momento, sim, porque você tem a IA ainda está pouco, provavelmente a IA generativa ainda está pouco madura, então você ainda tem que fazer muita coisa manual, né? É que nem o primórdio da internet. Quem sabia a linguagem lá de programar um site era rei, né? No ano 2000, quem programava lá no... Como é que era o nome da linguagem? Script... Quem programava aquela linguagem era rei. Hoje, quem é que programa para fazer isso quase? Hoje, quando programa, é porque a interface web é sofisticada, mas a interface simples, você já tem programas que geram o teu site automaticamente. Da mesma forma, a própria IA já está gerando código de forma automática. Então, tem Sim, muita coisa que a tendência é você ter mais recursos e aí você saber integrar esses recursos é que vai ter a diferença. Eu acredito que vai ter impacto em empregos, também é um tema muitas vezes, que traz, mas uma parte porque, pegando esse exemplo de call center, atendimento a cliente, se eu tenho muito recurso de chatbot, o número de pós-trabalho em atendimento a cliente diminui, porque só vai transbordar aquilo que realmente ficou complicado. E uma coisa, eu estava conversando com uma empresa que implementa, inclusive implementou a da Leroy, eles comentam, eles procuram identificar num padrão de interação quando o cliente está estressado, está nervoso. Quando eles identificam isso, o sistema manda para o atendente, pessoa. Com uma pessoa nervosa, com atendimento automático, melhor que seja, ela vai ficando mais nervosa. Ela precisa de alguém que ouça, que crie uma empatia, que faça toda uma interação. E aí, então, entender... Você vê que você precisa entender de uma dinâmica muito mais ampla que só a tecnologia. Então, é algo que transcende o uso puro e simples de tecnologia. E isso as empresas ainda vão ter que aprender. A maioria ainda é muito reducionista. E é claro, com qualquer coisa que vira moda, você tem especialista para todo lado. Todo mundo virou especialista de alguma IA hoje em dia. E aí a curiosidade, quando uma vez conversando com uma pessoa, um executivo até e de área de tecnologia, ele comentando como se a IA tivesse surgido a partir de 2022, por causa do lançamento da OpenAI do ChatGPT 3.5.
E, na verdade, o próprio ChatGPT ele já vem de alguns anos antes, né? Ele só ganhou popularidade naquele momento. E a própria IA como um todo. Vocês sabiam que o conceito de IA generativa surgiu na década de 70? O conceito, mas, obviamente, a aplicação surgiu agora. Ela emergiu, a aplicação prática só agora. Mas foi na década de 70 que surgiu o conceito. E redes neurais também foi nesse período também. Só que não tinha aplicabilidade, a não ser acadêmica, ou mais para frente, só em situações muito específicas da capacidade de processamento e dados. Você não tinha armazenamento de volume de dados suficiente. E o próprio IA generativo só foi possível porque o IA generativo, que eles chamam de... trabalha com aquele conceito de LLM, né? Que é Large Language Model, né? São modelos que precisam de um volume de dados enorme. E para aprender com esse volume de dados, eles precisavam desenvolver um algoritmo, aí não foi só capacidade computacional, mas algoritmos para chegar ao que eles chamam de aprendizado de máquina profundo. A gente fala muito em machine learning, aprendizado de máquina, a IA generativa ela é derivada disso. É um aprendizado de máquina profundo, o Deep Learning. Sem o Deep Learning, que antecedeu a IA generativa, ela não existiria. E aí é curioso, né? A IA generativa é uma IA e a outra IA é outra IA. É a IA velha e a IA nova. Que nem o Wagner, você também deu. Os agilistas e os anti-gestão de projetos PMI antiga. Aquilo era antigo e o novo. Aí um vai substituir o outro. Algo análogo acontece, né? Só que aqui a ignorância é maior, né? Porque não tem nem... na verdade, é derivado do outro. Um é mais amplo, o outro é só a parte específica do outro. Não é que são duas, né? Maravilha, Verta. Ó, tem uma pergunta aqui do... Deixa eu ver quem foi que fez. Do Pedro Dias. Na sua opinião, qual o maior erro que as empresas estão cometendo ao tentar iniciativas com IA? Não estou falando das que trabalham com tecnologia, e sim das que precisam das soluções. É difícil. Acho que a gente vai encontrar de tudo. Um erro inicial que eu acho que clássico é pegar e contratar para a Microsoft Copilot para todo mundo. Primeiro, nem todo mundo precisa ou vai se interessar ou vai usar. E aí, você fazer isso é um contrato caríssimo, depende da empresa, o valor da empresa, e aí isso acaba onerando muito a empresa sem resultado. Então, aí é uma maneira sem estratégia. O maior erro, principalmente, é apostar em IA com uma solução mágica sem nenhuma estratégia, e sem entender que é uma jornada de construção. Esse é o erro mais clássico. Outro erro é deixar a IA também, no lado extremo disso, num nicho, num grupo muito reduzido. Então, você tem que começar a pensar como você vai criar a cultura de IA, que eu estava comentando antes, você tem que trabalhar em criar essa cultura. Permitir que algumas áreas que já se identifiquem um potencial de uso de IA, mesmo para a produtividade individual, que comecem realmente a usar com alguma orientação para poder ir aculturando esse uso e estimulando. De maneira para... Lá na DC, hoje, quase todos nós utilizamos IA de alguma maneira. Ou para fazer uma ata de reunião, ou para preparar até um e-mail, para preparar algum documento, preparar uma apresentação. Então, a gente já vem usando de maneira mais extensa, exatamente pensando na questão cultural. E para os nossos clientes, a gente está na solução que a gente já vem implantando há anos, a gente vem embutindo essas funcionalidades de IA. Mas, e um erro é imaginar também é que IA vai resolver todos os problemas. Um caso clássico de erro de IA, que foi até divulgado na mídia, é uma empresa, era uma concessionária de automóveis, que colocou um chatbot para atendimento ao cliente, aí já com IA generativa, que tentando ajudar o cliente. Na medida que a interação foi evoluindo, o sistema não estava adequadamente preparado, ele começou a trazer informações de automóveis concorrentes.
porque ele não tinha, na medida que eu gostaria que o carro tivesse isso, aquilo, aquele veículo não tinha naquela concessionária, mas tinha da concessionária concorrente. E aí isso trouxe, né? E aí, porque uma coisa que tem que ter consciência é que IA é probabilístico. Se você quer uma solução determinística, pense muito bem antes de usar IA ou use com a devida cautela, com os guarda-reis, que evitem situações como essa. Ou seja, você tem que ter uma base sua. Se você usa uma base geral, vai vir bobagem, porque não tem... aí um termo que eu não gosto, mas é adotado, vem tais alucinações. Não são alucinações, simplesmente baseado nos padrões do aprendizado, ele traz um padrão, ele traz uma conclusão ali para você. Não é uma alucinação, como se tivesse uma pessoa que, de uma maneira impensada, trouxe alguma coisa. Não, uma análise probabilística. A base tem aquelas informações, probabilisticamente, aquilo fazia sentido, trouxe. Mas se for dado uma entrada Y, eu quero X, eu tenho entrada X, eu quero Y na saída, sempre. Que está uma engenharia de software clássica mesmo para resolver esse problema do que sair querendo fazer alguma coisa mirabolante que pode dar errado. Mas uma coisa que eu acho que as empresas têm que ter, de certa forma, aquele conceito até do design thinking e tudo, que é aprenda rápido, erre rápido e aprenda rápido. Obviamente, erre de maneira, um erro controlado, administrado, não vai fazer grande bobagem imaginando que vai correndo para a mídia no abraço. Não, você faz de maneira restrita, aprende, entende, aí você vai escalando com o tempo. Outro detalhe que engenharia de software, você está lá, um software não tem bug, você deixa ele rodando e faz uma supervisão remota, tranquila. Os modelos de IA, eles se autoalimentam. Então, se você não monitorar, eles podem começar a alucinar, né, ao longo do tempo. Então, você tem que estar no nível de acompanhamento muito diferenciado do que é uma engenharia de software convencional. Normalmente, no software convencional, o bug aparece, ou o usuário reclama. No IA, pode ser que esse bug, que você não identifica como bug, você não saiba, mas está acontecendo. Então, é uma maneira de olhar, por isso tem que trabalhar a cultura, não é uma coisa que vai mudar da noite para o dia. E as empresas, aí um grande erro, um grande desafio, por exemplo, não é grande erro, elas não são orientadas a dados. Mesmo aquelas que trabalham com indicadores, KPIs, não são muito orientadas a dados. E dados que eu falo de maneira que a gente estava conversando antes, dados não estruturados, inclusive. E aí eu preciso ter essas informações para poder alimentar uma base e aí trabalhar com ela. Então, isso ainda... Tem um parceiro nosso lá, que é inglês, ele vem implementando a IA, a gente chama IA preditiva, né? Na gestão de projetos, inclusive. Ele diz que o primeiro desafio que ele tem em todas as organizações que ele entra é trabalhar dados. Então, ele faz uma espécie de diagnóstico e geralmente dá um ranking lá horroroso. Aí trabalha, quando fica no nível razoável, aí entra com a solução dele. Senão a coisa não avança. Então, tem muito chão aí, mas tem que avançar estudando. Maravilha, grande Werther. Chegamos ao final do nosso bate-papo. É um prazer ter você aqui com a gente, tá? Como sempre, compartilhando aí com grande propriedade seus conhecimentos. E eu quero deixar aberto aqui agora para você fazer as suas considerações finais e despedir dessa turma maravilhosa que está conosco. O tema inteligência artificial é um tema quente hoje e continuará quente nos próximos anos. Da mesma forma que a gente vem acompanhando a agilidade. Agilidade também, alguns acham que começou em 2001. A agilidade, na verdade, tem 20 anos antes, começaram na década de 80 também, e não vai parar agora, acho que vai continuar evoluindo, amadurecendo. IA começou até bem mais atrás,
mas difícil, de fato, os últimos 20 anos, que são os grandes anos para a inteligência artificial. E agora, com a IA generativa, com essa popularização, essa facilidade de interação homem-máquina, certamente vai ajudar a explodir. Muita gente vai tropeçar, mas faz parte do processo de aprendizado. E eu recomendo para todos, principalmente, normalmente, a turma que nos acompanha, que está ligada muito a projetos e tudo, estudem bastante IA, que isso acho que vai ter... Na verdade, IA, inclusive, para o nível que a gente... com matemática, muito planejamento estratégico, se o executivo também não entender o que é IA, ele não vai conseguir acoplar se ele achar que IA é uma questão do CIO, o cara de TI, já começou errado. IA é uma questão da estratégia da organização. Obviamente, vai precisar de um grande apoio de tecnologia, mas é uma questão da estratégia. Então, os executivos precisam ter um certo domínio da capacidade de IA, dos desafios, dos riscos, que apostar em IA sem entender os riscos envolvidos. Um exemplo, o New York Times vem processando, acho que ainda não saiu o resultado, um processo grande contra a OpenAI, por causa de propriedade intelectual de direito autoral. E esse é um processo, a OpenAI está vivendo hoje um monte de processos. Que resultados vão ser ou não sabemos ainda, mas é um risco que a organização pode ter. Algumas tiveram problema de vazamento de dados importantes. Então, a empresa tem que entender esses riscos. Não pode abraçar a tecnologia levianamente. Tem que entender e construir todo esse caminho. E aí, para isso, sugiro até... Vai ter o Masterclass, que a gente vai estar promovendo, dia 18 de novembro agora, às 19 horas. Acho que eu pedi a você compartilhar lá o link de inscrição, né? Ele é um Masterclass que tem transformando gestores em líderes de IA. Então, ele serve para níveis estratégicos, táticos, gestores, e aí vai ser bem interessante. Ele vai compartilhar vários casos, também o Luiz Fishman. O Luiz Fishman já foi o alto executivo também daquela... das seleções, né? Da revista Seleções do passado, da Reader's Digest, foi o CEO dela. Então, vai ser no dia 18/11, às 19 horas, gratuito, e vale a pena participar. Ele vai compartilhar casos interessantes até do uso de AI generativo. Tem um vídeo do Andrew Ng. Andrew Ng é um pesquisador da Stanford, já foi o head de analytics da Baidu, né, que é uma empresa até chinesa, e ele tem uma visão sobre inteligência artificial muito bacana. Uma das minhas certificações em IA foi com ele é muito bom mesmo, e ele vai trazer mais conteúdo sobre machine learning, deep learning, algumas regras básicas, vai ser bem... E para falar bastante também imersão de estratégias de IA. Eu recomendo, que vai ser bem legal. Maravilha, grande Werther. Gratidão por você ter aceito o convite, estar com a gente também aqui na live, né? E também com a gente lá no nosso evento, que vai ser de 27 e 28 de novembro agora. Tá chegando, tá chegando. E lá eu vou trazer uma visão até ligada ao nível mais elevado, que tem a ver com conselhos e alta gestão. Maravilha. Excelente. Sucesso e até lá, né? Todos nós, até lá. E muito obrigado por essa oportunidade. Valeu. Obrigada, maravilha. Muito obrigada por ter aceito aí o convite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço, Werther. Abração para todos aí também que estão nos assistindo. Maravilha, gente. Grande parceiro com a gente aí de várias ações, né? Vai estar com a gente palestrando lá no Imersão IA, que nós vamos falar um pouquinho para vocês aqui agora. Assim que eu acabar de falar, gente, eu vou compartilhar o link do certificado de participação para vocês, hein? É um link que eu vou dar a explicação como é que funciona. Você só pode emitir aqui. Não adianta mandar para o seu WhatsApp para emitir depois. Não adianta. Porque é um token que reconhece o seu cadastro aqui na plataforma. Então, é único. Então, assim, ó, do dia 27 e 28 de novembro, nós vamos ter o nosso grande evento, que é o Imersão IA, que vai acontecer
ser de 9 da manhã até às 22 horas, com muito conteúdo relevante, né, teremos o que mais nós teremos, pessoal aí? E olha, tanta gente legal. Na verdade, quando a gente idealizou esse evento, a gente pensou nos melhores especialistas do mercado. Então, a gente vai ter o professor Marcelo Graglia, lá do TID, da PUC São Paulo. TID é o Núcleo de Inteligência Artificial e Design Digital, tá? Então, ele vai estar presente com outros palestrantes também, que ele indicou, como a Celeida Laporta, a Alceli Barroso, tudo gente fera. A Bárbara Fernandes também, que já esteve conosco aqui. A gente vai ter Marco Antônio Fabra, a gente vai ter o Eduardo Nasser, a gente vai ter o Júnior Rodrigues, o Norberto Almeida, o André Si, da Future, tem um case super legal com inteligência artificial. Ele, inclusive, fez esse case lá para o pessoal da Enel. Então, assim, é um mundo de possibilidades. Vai ter o próprio Werther, que está aqui conosco, e eu acho que vai ser um momento de bastante aprendizado. Como esse evento ele é 100% online, então você pode assistir depois, pegar as principais palestras que você tem interesse, não precisa assistir na hora, né? Eu acho que a grande diferença do online é essa. Então, Wagner, a gente convida todo mundo a participar, a se inscrever no evento dia 27 e 28 de novembro agora, Imersão IA. Vem com a gente, né, Wagner? É isso aí, Cris. Inclusive, ó, coloquei no chat para vocês agora o link para vocês poderem clicar e ir para o site do evento, digitaledu.com.br/imersão IA de 2024, e um cupom de desconto de 20%, cliente VIP WD. Então, pegue esse cupom, tá? E pode fazer a sua inscrição lá com a gente. Você tem a credencial profissional e a credencial estudante, tá? Sendo que elas diferenciam simplesmente pelo valor mesmo, para dar mais oportunidade, um desconto maior para quem é estudante. Vale também para professores, tá bom? Tanto de graduação quanto de pós-graduação. E vai ter direito, como a Cris falou, às gravações, né? Fica uma dica aí bem interessante. Ah, eu só posso participar de noite. Então, beleza, você participa ao vivo de noite com a gente e de manhã e à tarde você fica, assiste as gravações depois, que nós vamos compartilhar com você e você vai ter acesso por um período, né, para poder assistir cada uma delas. E o bacana, assim, mesmo que você assista só a gravação, você vai poder obter o certificado de participação, tá? Vai ter um botão para você preencher uma breve pesquisa, conferir o seu nome e ali obter o certificado de participação. Então, assim, fez sentido de estar com a gente no Imersão IA, que eu tenho certeza que faz para muita gente, vale a pena, tá? Para quem, por exemplo, não puder, para quem não tiver uma condição hoje, uma realidade hoje que não permite participar, fique tranquila, fique tranquilo, vamos ter mais oportunidades no ano que vem, mas se você tiver alguma dificuldade e quiser conversar com a gente, para a gente tentar, de alguma forma, viabilizar a sua participação, pode entrar em contato com a gente, que nós estamos o prazer aqui de te atender e te ajudar, tá bom? Cris, é isso, botei no chat para eles o link, né? Isso aí, Basta agora fazer a decisão de estar conosco. Isso aí. Vamos esperar que o pessoal se inscreva, né, Wagner? Acho que é o Sim. objetivo. E a ideia, quando a gente realizou esse evento, é a gente estar conhecendo um pouco mais a fundo como é que a gente pode usar a inteligência artificial nos negócios, no mercado, em relação ao emprego, como é que a gente fica. Acho que é a grande dúvida de todos. Sim, né? Inclusive, estão perguntando aqui se vai ter a live desse evento. Na realidade, Luísa, essas lives que nós estamos fazendo nas quartas-feiras, elas são para poder fazer um esquenta do Imersão IA. Então, as lives estão sendo essas. Toda quarta-feira, dentro da Digital Edu, né, que é o programa de inovação em tecnologia, nós estamos fazendo o Imersão IA, o Esquenta Imersão IA. Nos dias 27 e 28, nós teremos o evento em si, que aí vão ser palestras o dia inteiro, você vai ter acesso à gravação, como nós falamos, tá? Acesse o site depois aí e conheça. Se tiver dúvida, chama a gente no WhatsApp, no e-mail, da forma que você achar interessante, tá? Vai ser um prazer ter você lá com a gente. Aí o seguinte, Cris, ó, vou compartilhar no chat agora para quem está aqui ao vivo, tá bom? Tá bom. Para preencher não tem pesquisa, você vai clicar aqui no link
Nesse link que eu acabei de compartilhar com vocês, o que vai acontecer? Deixa eu pegar aqui de novo aqui, porque ele não está clicável. Espera aí, vamos lá. Vamos ver se ele fica aqui. Ficou clicável agora. O que acontece? Esse é um link com token. O link com token, ele te reconhece logado na plataforma, tá? E a primeira vez, se você, por exemplo, não esteve ontem aqui e emitiu o certificado de ontem, você vai poder mudar o seu nome agora. Por quê? As pessoas, quando fazem cadastros, colocam lá o primeiro e último nome. Tem muita gente que põe só o primeiro nome, põe a primeira letra do segundo nome. Mas para o certificado de participação, é elegante que você tenha o seu certificado ali com seu nome completo. Vai te identificar melhor. Então, nós abrimos essa oportunidade para você poder alterar o seu nome só no certificado. O seu cadastro na plataforma vai continuar o mesmo, tudo tranquilo. Mas aqui no certificado, e você só tem a chance de mudar uma vez. Então, se você mudar hoje, amanhã, quando você for emitir um novo certificado aqui, e clicar no botão de emitir, ele já vai trazer preenchido e não dá a opção de mudar o nome. Então, toma cuidado, tá? Por que nós fizemos isso? Já fizemos eventos no passado em que um amigo compartilhou o link com um colega que nunca veio no evento, nem estava cadastrado no evento, tá? E o que aconteceu? A pessoa pegou o certificado. Então, não era travado. Aqui, não. Você tem que estar logado e também você não pode alterar. Então, se a pessoa fizer a emissão de um certificado para outra pessoa, ela vai dançar, porque não vai poder emitir para ela. Tá? Então, a plataforma, isso para que é, gente? Para dar mais veracidade para as instituições de ensino que vão utilizar esse certificado para horas suplementares, né? Para as empresas, por exemplo, terem mais confiança no certificado emitido pela W Drummond, pela Digital Edu, entendeu? Então, é benefício para vocês, ok? Então, assim que eu desligar a live aqui agora, não vai mais funcionar esse link, ele é automático, tá? Então, é o seguinte, ó, preencha, o certificado sai na hora, só um clique, já sai seu nome emitido, inclusive, quando você digitar, entrar na Digital Edu, você vai ver lá na parte superior que tem um link chamado Certificado Validação. A empresa, ela pode escanear o QR Code que vai estar no certificado, tá? E entrar no site e colocar o código do certificado para ver se ele é verdadeiro. Beleza? Então, é um benefício para vocês também, para mostrar a veracidade e para ter a certeza que vocês estiveram aqui conosco, ao vivo. Cris, é isso? Bom, gente, acesse já o site do Imersão IA e esteja com a gente lá. Combinado? Isso aí, pessoal. Boa noite para vocês. Sempre bom estar com vocês aqui. Semana que vem, né, o Wagner, a gente tem o Marco Antônio Fabra. Marco Antônio Fabra. Então, já tá fechado. Semana que vem a gente está aqui de novo, 8 horas da noite, com vocês. Com mais eventos, com mais informações sobre inteligência artificial. Espero vocês lá no evento 27 e 28. Isso aí, gente. Garante seu lugar e mostra para os colegas de trabalho, tá? Vamos espalhar isso aí, porque vai ter muito insight bacana. Cris, um abraço para você. Obrigada, até quarta-feira que vem. Tchau, tchau. Até mais, gente. Tchau.